tarde a todos. Eu sou Renato Garcia, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Em nome da direção do Instituto de Economia da Unicamp, eu quero dar boas-vindas a todos, aqueles que estão acompanhando online este webinar, aqueles que estão vendo pelo YouTube. Esse é mais um webinar da nossa série de webinars para discutir o tema de economia industrial e da inovação, com um foco específico no tema da política industrial e desenvolvimento, né? Nós tivemos já diversos webinars desde o início do período da pandemia, estão todos disponíveis aqui no canal do YouTube do Instituto de Economia da Unicamp. Esse ano já tivemos, por exemplo, a presença online aqui no nosso webinar do professor Reiner Catel, que nos proporcionou uma excelente discussão sobre política industrial. Hoje nós temos o imenso prazer de receber o Dr. Luiz Felipe Gesteira para discutir o tema reconstrução da política industrial no Brasil. Além do Luiz Felipe, nós teremos também a presença do professor Mariano Laplane, meu colega, professor aqui da casa, mas mais do que meu colega, o professor Mariano é uma referência muito importante para todos nós. Então, o professor Mariano vai fazer os comentários. Eu, mais uma vez, agradeço a palavra de todos e eu passo a palavra para o meu colega Marcos Barbieri, que vai coordenar esse webinar. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão nos vendo ao vivo, os que vão ver em outro momento, né? É uma grande alegria de estarmos aqui iniciando mais um webinar sobre política industrial, né? E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Luiz Felipe Gesteira, né, que atualmente ocupa o cargo de diretor do Departamento de Indústria de Alta Complexidade Tecnológica do MIDIC, né? Mais do que isso, Gesteira foi um aluno aqui da casa, aqui da Unicamp, onde fez doutorado aqui no Unicamp, com formação em graduação e mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E desde 1997 vem trabalhando na administração pública federal, tendo trabalhado em diversos órgãos, diversos ministérios, né? Ministério da Fazenda, próprio MIDIC, ele já havia trabalhado anteriormente, Ministério da Defesa, Casa Civil, IPEA. E o Luiz Felipe Gesteira sempre, né, além de um grande amigo e de um ex-aluno aqui da Unicamp, é um grande entusiasta da política industrial, do desenvolvimento nacional, né? Então, é uma grande honra recebê-lo aqui, Gesteira. Deixo a palavra com você aí. Se eu fiz alguma observação errada sobre seu currículo, é apenas algumas palavras, né? E depois nós teremos os comentários do professor Mariano Laplane, né, que muito nos honra também com a sua presença aqui na tarde de hoje. Deixo a palavra para você, Gesteira. Uma boa apresentação. Obrigado, querido amigo Barbieri. Boa tarde a todos, pessoal. Ainda que virtualmente, é um grande prazer estar de volta ao IE, vamos dizer assim, né? E o meu propósito aqui é muito de trocar reflexões com vocês, né? Muitas das pessoas que estão aí, outras pessoas que trabalham no Instituto de Economia, a gente gosta de vez em quando dar uma ligada, ouvir críticas, né? Tentar entender um pouco o que vocês estão vendo. Mas a minha ideia, então, hoje é compartilhar um pouquinho mais o que nós chamaríamos, numa formulação nada original, de prática da política industrial, tá? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito interessado em teoria, em grandes teorias, né, no tema do desenvolvimento econômico, particularmente do que tem a ver com inovação tecnológica e com política industrial, né? Mas hoje, e aí já faço um certo disclaimer nisso, disclaimer, por assim dizer, metodológico, eu optei por uma coisa que talvez vai ficar assim um pouco egocêntrica, né? Muitas vezes eu vou falar na primeira pessoa, mas a ideia é justamente por isso, né? Eu acho que vocês estão tendo aí, digo, os alunos, né? Estão sempre familiarizados, ou estão sendo familiarizados com o que há de mais sofisticado no debate hoje sobre política industrial, e não é meu propósito, de forma alguma, enfim, trazer novos referenciais para vocês, discutir um novo paper, né? Discutir qual foi a última coisa que o Roderick falou, se isso daí está de
tá de acordo com o que vocês viram do Ketel, da Mariana, a Mariana Mazzucato. Então, a ideia é mais falar um pouco da minha experiência, tá? Então, o disclaimer é esse. Muitas vezes falarei eu acho, eu penso, eu fiz, eu estava. E eu gostaria, então, assim, na medida que me convidaram, né? Claro que um pouco do emocional da gente vem à tona, né? Acabo lembrando dos excelentes anos que passei em Campinas, do convívio com os professores, né? E com destaque especial aí para os meus dois orientadores, né, que eram o Jorge Tapia e o Mariano Laplane. E acabou que no final da divisão de tarefas a gente trocava muitas ideias às vezes juntos, mas o Mariano ficou como meu orientador principal e o Jorge Tapia, de saudosa memória, ele ficou como meu co-orientador, né? Mas nós conversávamos muito, né? E então eu gostaria, né? A minha ideia então foi começar com o que foi o final da minha tese, né? Minha tese de doutorado no Instituto de Economia, que chama O Desenvolvimento Após o Desenvolvimentismo. Acho que com isso a gente consegue fazer assim um tipo de grande tour, né? Quando eu estudei academicamente, o que eu falei e o que temos visto aí na prática da política industrial, pelo menos da perspectiva que eu consigo ter aqui. Se vocês abrirem aí minha tese, certamente deve estar disponível para consulta, né? Eu acho que uma forma assim de resumir as conclusões principais é que elas são, eu acho que eu passo uma visão bastante negativa, né? Não sei se negativa, mas mais cética, né? De certa forma, nós concordamos que o desenvolvimento eu estou falando naturalmente do ponto de vista da teoria do desenvolvimento econômico, da tradição estruturalista, né? O desenvolvimento econômico, partindo de uma condição retardatária, é uma grande improbabilidade, né? Ou seja, não é casual que nós temos apenas um grupo muito, muito limitado de países que efetivamente estavam atrasados no início do século XX e hoje em dia são países desenvolvidos ou muito próximos de serem assim, né? Minha tese não era totalmente pessimista, apenas porque nós tínhamos ali e isso foi uma preocupação muito grande ao longo do trabalho, né? De ter, vamos dizer assim, possibilidade de decorrências normativas, né, da pesquisa que estava sendo feita, né? E, obviamente, não seria desejável fechar totalmente a porta, né? Não seria desejável, e, de fato, a pesquisa mostrou que a chamada armadilha da renda média, pensando nisso de forma muito aberta, tá? Eu sei que existem definições diferentes disso, ela não era um destino irrevogável, mas era difícil de ser superado. E essa superação, não vou entrar em detalhes aqui, grosso modo, nós poderíamos dizer que a gente mais ou menos, não seria adiantou, tá? Mas era uma visão um pouco de que nós precisávamos de missões, nós precisávamos de políticas orientadas por missões, tá? E a gente trabalhou muito essa coisa da fronteira entre política industrial e política de inovação tecnológica. Nós poderíamos dizer que, ao mesmo tempo, era um certo apelo para a importância da política tecnológica, tá? Então, precisava ter a política industrial, precisava ter ela articulada com a política de inovação, mas ela tinha que ter um cerne tecnológico muito forte. Obviamente, isso não é nenhuma grande novidade, né? E devo dizer que nem a ideia de política orientada por missão era uma grande novidade, né? Felizmente, o professor Mariano me cobrou muito que eu lesse diversos textos, né? E uma das teses que eu mais gostei de ler foi a da Priscilla Keller, acho que fazia alguns anos tinha defendido. Ela foi orientada pelo Cassiolato lá, e ela, no rodapé, trazia essa distinção entre política orientada por missão e eu acho que chamava política focada em difusão tecnológica, difusão da inovação, algo assim, né? E ali aquilo ali chamou bastante atenção, né? Enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, por uma série de outros motivos a gente acabou convergindo para essa ideia aí, tá? O importante é vocês terem presente que essa opção de como abordar a política industrial e de inovação tecnológica após o final do período desenvolvimentista, que era o nosso foco lá na tese, né? A gente tinha duas grandes visões, tá? O Mariano nunca foi de dizer assim, vai por aqui, né? Ele gostava muito do método de Ivana, deixava a gente falar.
fazia algumas perguntas e a reflexão era toda minha, né? Mas o Jorge Tapia, ele desde o início sempre foi muito interessado em que eu trabalhasse mais com essa questão do lado, a política por detrás da política industrial, né? A gente poderia chamar de economia da política industrial, economia política da política industrial, que era o título da tese de doutorado do Rajan Chang, né? Mas o nosso foco era alguma coisa que, na verdade, era muito conhecida, vamos dizer, dos círculos mais graduados aqui em Brasília, que discutiam políticas de inovação tecnológica e industrial, né? Que era o problema da falta de coordenação interagências, vamos dizer assim, né? Isso sai de um trabalho do OCDE sobre isso, né? Mas mais importante que isso é que eu diria assim que na média alta burocracia e na parte dos decisores políticos mesmo, que tinham uma formação acadêmica um pouco mais extensa, né? mais especializada, essa era uma percepção muito forte. Isso eu estou falando ali de 2005, 2006, tá? Mas o fato é que eu era muito interessado nessa abordagem aí que o Tapia defendia, mas acabei optando por uma abordagem, vamos dizer assim, estruturalista, né? E muito pensando assim em desenvolvimento do capitalismo em ondas longas, né, e tal. E como o Mariano gostava de dizer, sempre tentando trabalhar na intersecção entre o schumpeterianismo e a teoria estruturalista, a teoria cepalina, como vocês preferirem denominar, né? Bom, quando isso aconteceu, né? Em que momento isso aconteceu? Quando isso aconteceu, então era o início dos anos 2000, como falei, 2005, 2006, e eu já não era novo, tá, nesse negócio de política industrial aqui em Brasília. Como o Barbieri comentou agora há pouco, eu cheguei em Brasília em 97, tá? E o Ministério da Indústria foi meu primeiro ministério. Mesmo quando eu fui para o Ministério da Fazenda, eu trabalhei com atos de concentração e coisas do gênero, na Secretaria de Acompanhamento Econômico, sempre, de uma forma ou de outra, estava próximo desse tema da política industrial, né? E essa visão tinha quase que uma noção de senso comum, tá, na época. Mas eu diria que eu tinha pouca experiência, né, sobre dizer assim que se isso daí realmente era decisivo, né? O que eu falava muito para o Tapia era o seguinte, né? Eu dizia assim, olha, Tapia, pode estar certo isso aí que tu está falando, eu acredito que tu está muito certo, mas o que adianta articular se a gente tem um diagnóstico equivocado de quais são os principais desafios da política industrial, e em particular o que passou a ser muito uma obsessão minha, pelo menos, do que ela pode e do que ela não pode, né? Bom, e eu acho que, de certa forma, o que eu falo para vocês agora é um certo, claro que não completo, né, fazendo as pazes, né, com essa impressão do Tapia. Eu dizia que a abordagem dele era um pouco idealista, né? Uma vez quando eu falei isso, ele meio que sorriu, assim, sempre aquele jeito afetuoso que ele tinha, mas com uma certa ironia que me colocou uma pulga atrás da orelha, né? Quer dizer que tu me acha idealista, né? Eu acho que o que ele quis dizer é que se a questão política por detrás da política industrial não fosse resolvida, não interessa se o diagnóstico seria o melhor possível, tá? Então, eu diria que olhando, né, vamos dizer, eu terminei a tese em 2018, então, aproximadamente 15 anos desde então, tá? Eu acho que eu vi que ele tinha muita razão, tá? Eu não modificaria minha tese, gostei muito de fazê-la, mas eu acho que ele tem muita razão, tá? E aí eu quero contar um pouquinho para vocês disso, tá? Quando eu cheguei na Unicamp, a PITSE, né, já existia a Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, ela foi criada ali por 2004, e eu acho que Desculpa, gente, deixa eu voltar um pouquinho. Eu acho que é importante trazer assim, o que foi o antes do retorno oficial da política industrial, tá? Em 97, né, como vocês sabem, ainda era o governo Fernando Henrique I, tá? E ali teve um processo interessante, porque no Fernando Henrique II, né, esse tema voltou a aparecer. No mundo geral se falava mais de política de competitividade, da importância de retomar taxas de crescimento mais robustas, né? Mas a ideia já estava, por assim dizer, pululando, né? E não podemos dizer, eu acho, que num sentido um pouco mais rigoroso, que tivemos ali política industrial, mas eu acho que existia uma visão que era predominante durante os dois mandatos do Fernando Henrique. Claro que eu só peguei um
pouquinho parte final dele, né? Mas que o problema essencial do desenvolvimento tecnológico industrial do Brasil não está ascendendo aí uma posição mais parecida das economias que cresciam, já se falava em economia baseada em conhecimento, né, assim, um pouco experimentalmente naquela época, era, de forma muito simplificada, que nós tínhamos empresários preguiçosos. Tá? Vocês, não estou querendo dar uma carga emocional maior do que isso deva ter, mas basicamente o ponto é que faltava competição. Tá? Então, e isso deveria ser feito desmamando os empresários por um lado, né, dizendo assim, olha, agora não vai mais ter vantagem aqui, né? Certamente por detrás disso estava a percepção de que as falhas de intervenção são muito significativas, né? Tu tinha problemas de rent-seeking generalizados e também de que a economia brasileira era muito fechada, né? Então, como alguns dos líderes do governo naquela época diziam, né? A principal política industrial é a política de abertura comercial, né? Hoje eu vejo que claramente era isso que se pensava, né? Mas isso é uma coisa importante ser dita. Havia a percepção de que nós tínhamos um problema a ser enfrentado, nós tínhamos que fazer um upgrading no nível tecnológico, no padrão concorrencial das firmas brasileiras, né? Em particular das grandes empresas, se fossem elas de capital nacional ou das grandes multinacionais, né? Então, era necessário, assim, um pouco simplificadamente, uma noção um pouco mais sofisticada que apareceu no Collor de um choque de capitalismo, tá? Então, essa visão eu diria que era compartilhada por praticamente todos os policymakers e pela grande parte da alta burocracia naquela época era muito frágil, né? Nós não tínhamos essas carreiras, né, altamente especializadas que nós temos hoje, mas que no equivalente delas eu diria que essa visão era bastante presente, tá? O que diferenciava é que havia uma pequena ala, sei lá, 10, talvez um pouco mais por cento dos decisores, aí os nomes vocês vão achar com facilidade, que achava que isso era importante, mas tinha que ser unido com uma política de ciência, tecnologia e inovação. Tá? Basicamente, tu teria que unir esse choque de capitalismo, né, esse desmame dos nossos industriais acostumados com o período da substituição de importação e com o desenvolvimento do segundo PND, nós tínhamos que casar esse choque com, né, então, por um lado, tu daria o stick, de outro lado, a carrot seria uma nova política de ciência, tecnologia e inovação mais preocupada com as empresas, né? Ou seja, a gente realmente gostaria de que aumentasse a produção científico-tecnológica no Brasil, mas principalmente havia o intuito de que isso fosse casado com um maior interesse dos empresários em buscar o apoio da universidade, dos centros de pesquisa, né? E daí da união desse stick com essa carrot, nós teríamos talvez aí um novo tipo de capitalismo no Brasil. Eu chamo a atenção de vocês que havia essa preocupação, tá? Isso não era uma coisa que era falada aos quatro ventos, mas quando tu ia numa palestra de uma Lydia Goldenstein da vida, né? Ou de um Mendonção da vida, a gente ouvia essas coisas, né? E não eram de todo mal colocadas, né? E eu acredito que muitas pessoas até do nosso campo, nosso campo heterodoxo, né, que eu estou falando, se aproximaram dessa visão, tá? No entanto, a gente sabe que isso não funcionou, né? Não diria que funcionou fragorosamente mal, mas certamente não funcionou. E o que nós tivemos ali foi uma perda de densidade do tecido produtivo. Seja como for, é só para dizer que lá atrás havia isso e havia uma preocupação com isso. Isso depois a gente vai poder trazer de volta aí no final, mais para o final da minha apresentação. Bom, aí quando nós tivemos a PITSE, né? A PITSE começa ali, é um momento peculiar, né? Esses dias um amigo meu que está fazendo doutorado lá na London School me telefonou porque eu queria saber um pouco por que chamaram de Lei do Bem, né? Por que o nome da Lei do Bem é Lei do Bem? Eu disse, olha, o motivo ele disse que tinha pesquisado muito sobre isso e tal, não estava claro para ele. O motivo para quem estava no governo era óbvio, né? É porque quando começou o governo, principalmente o pessoal mais do Ministério da Fazenda, mas não só isso, né? Eu trabalhava na Casa Civil na época, outras altas instâncias decisórias diziam assim, não, agora nesse governo, aquela coisa meio maquiavélica, né? Maquiaviana, sei lá como é que diz isso, né? Maquiavélica no bom sentido. Vamos chegar a fazer umas coisas mas, né? Lembro que a meta de superávit primário, a gente está discutindo a de zero, né? Era 4,5% do
PIB, 4,25, eu acho. E aquilo foi implementado a ferro e fogo, né? Fizemos também a reforma da Previdência, ali naquele início de governo e tal. Na virada do ano, começou muito essa preocupação. Pô, agora vai começar o governo, temos que começar a fazer algumas bondades, né? E isso também emulava um pouco uma coisa que o Gustavo Franco gostava de dizer, que ele ainda tinha muitas coisas no saco de maldades dele, né? Então, a ideia da lei do bem vem daí. E a PITS e a lei do bem, elas nascem do mesmo caldo cultural, tá, gente? Então, assim, era um momento muito legal, muito bacana, né? Nós fazíamos muitas reuniões, nós ouvimos muitas pessoas, mas basicamente o grupo que liderava era formado por acadêmicos, tá? A gente ouviu realmente muita gente, alguns até que não seriam exatamente heterodoxos, né? O próprio Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica, ele chegou a participar de muitas reuniões, o Levi, né? O Bernard Api, né? Que atualmente está pilotando a reforma tributária, esse tipo de gente. E as discussões eram muito acaloradas, né? E, obviamente, muitos acadêmicos aí, o professor Luciano, o professor Davi Kupfer, o professor TAP, o professor Mariano Laplane, né? Todo mundo era... O FRJ, o Unicamp e muitos da USP foram ouvidos em peso aqui, né? E acho que a política foi muito bem formulada desse ponto de vista, né? Então, tu tinha ali um ponto de partida inicial muito bom, né? Eu não sou dos que acho que... Aí tu explica ali o que deu errado com aquela dicotomia. O Brasil é muito bom em planejar, mas é muito ruim em executar, né? Eu acho que a gente também estava aprendendo um pouco a executar, né? A ideia realmente era fazer uma política industrial para valer, mas eu acho que em parte a gente percebeu que nós não tínhamos os instrumentos necessários para fazer tudo que a gente queria, ou se tinha, não sabíamos ainda manejar eles com todo o seu potencial, tá? Bom, como vocês todos certamente sabem, né, na sequência nós tivemos a PDP, né, a Política de Desenvolvimento Produtivo. Eu não estava aqui, isso realmente coincidiu com o meu período no doutorado, mas eu acho que para todos os efeitos ela tem várias virtudes, certamente tem muitos defeitos também, mas eu acho que a principal virtude dela é que foi um momento em que nós tivemos, além dessa boa articulação que nós tínhamos lá, entre ciência, tecnologia e o sistema de política industrial, no entorno do MDIC, em particular o BNDES, que nós tínhamos lá na PITS, eu estou falando, né? Eu acho que, no caso da PDP, a principal novidade é que nós tínhamos uma articulação muito boa com a área econômica do governo, com o Ministério da Fazenda, tá? Isso acontecia principalmente no nível ali de secretário, né? Ou seja, o que alguns chamam de primeiro escalão, outros chamam de segundo escalão, se considerar que o ministro é o primeiro escalão, tá? Então a gente tinha uma troca de conversas, de entidades muito fácil, né? Mesmo estando na Unicamp nessa época, a gente conseguia conversar, né? E a conversa era bastante franca e havia um compartilhamento, né? O professor Fábio Herber gostava muito de falar do consenso desenvolvimentista, né? Eu acho que aquele ali talvez tenha sido o momento em que isso estava mais forte, né? Com certeza, a crise do subprime ajudou nisso, tá? Mas hoje a gente tem várias outras crises e, bom, vamos chegar lá, tá? Bem, aí, como vocês sabem, se seguiu o Plano Brasil Maior, né? Esse talvez tenha sido o que eu participei mais diretamente. Eu estive aqui no Ministério da Indústria e também estive um bom tempo no Ministério da Defesa. E isso é uma coisa curiosa, né? O Plano Brasil Maior, como vocês sabem, ele era bastante megalômano na estrutura dele, né? Nós tínhamos, se não me falha a memória, 39 setores e 97% do PIB estava coberto por ele. Eu não me lembro nem o que não estava coberto por ele, né? E isso não funcionou, tá? O sistema original de monitoramento, nós tínhamos uma grande preocupação em monitoramento e avaliação da política. Eu mesmo participei bem ativamente desse grupo. Tinha que ter um casamento entre o que tinha na política, o que tinha no plano no PPA, né? Que foi feito, se não me falha a memória, ali no final de 2011, a gente começou a trabalhar nisso. Em 2012 ele foi anunciado, e também com o planejamento do BNDES, tá? O BNDES trabalhava com um sistema de planejamento muito interessante na época, e era aquele caminhão de dinheiro que vocês certamente sabem, né? A articulação com o Ministério da Ciência e Tecnologia não era tão forte assim, mas em muitas áreas, por exemplo, semicondutores, a gente se encontrava bem, tá? E acho que também, independente disso,
de forma geral, foi feito um trabalho muito bom ali entre a Secretaria Executiva do Ministério e a FINEP, tá? Eu não estou dizendo de forma alguma que a gente não tinha uma interação, né? Estou dizendo só que acho que já foi mais forte, acredito que hoje é mais forte essa interação também. Bem, pessoal, eu sei que a visão geral aqui não deu certo, né? Eu já escrevi algumas coisas sobre isso, estou até para publicar um textinho que acho que vai sair na Rap sobre isso, né? Eu acho que algumas coisas que a gente fez mais bem feitas e que ficaram um pouquinho mais insuladas, acho que elas funcionaram, só que elas funcionaram numa escala muito pequena e que certamente não havia a menor possibilidade de comparar o que foi a avalanche de recursos que nós tivemos do BNDES da época, né? Muitas coisas direcionadas para a ideia de que a partir do pré-sal, né, nós criaríamos ali uma coisa que ia crescendo, né? Íamos realmente fazer um upgrade em geral na indústria brasileira. Ali entrava quase tudo, tá? Entrava de sensores, nós tínhamos plano de colocar robôs no piso oceânico brasileiro, né? Nós tínhamos pesquisa de ponta em química, era muita coisa, assim, nós tínhamos, no entorno do sistema petroquímico, nós pensávamos coisas muito grandiosas e interessantes, tá? E não acho também que não deu certo apenas por causa da estrutura de governança muito grande, tá? Eu acho que nesse caso aí, vamos dizer assim, o sistema setorial de inovação em torno da Petrobras, foram outras coisas que acabaram melando, né? Algumas são óbvias, outras nem tanto, tá? Então, acho que tinha coisas muito boas ali e tal, mas a gente sabe que o que ficou para a história foi aquela onda de desonerações, né? Que acabou praticamente invertendo o que eram as nossas prioridades setoriais, tá? Na época, a gente tinha uma ideia muito de começar em torno de design houses, né? Ligas metálicas, tá? A gente tinha coisas aqui, nós discutimos a questão da fibra de carbono, né? Projeto de supercomputador, tá? Nós tínhamos várias coisas, os projetos estratégicos da defesa, tá? O setor de saúde estava começando com as PDPs, então tinha muita coisa interessante acontecendo, mas o grosso dos recursos, estou falando aí dos renúncias fiscais, acabaram indo para outro ponto, tá? Bom, não é meu propósito aí fazer a crítica do que veio depois. Se vocês quiserem, obviamente, eu tenho opiniões sobre o que veio, né? Eu gosto de chamar esse período aí de período Meirelles-Guedes, para deixar bem claro que não estou falando das possíveis diferenças políticas, né? Mas sim como as prioridades de política econômica e nesse bojo aí como é que a política industrial e de inovação tecnológica foi tratada, né? Claro que existem diferenças aí, mas existe uma coisa que eu acho que não diferencia em praticamente nada, e aí eu entro com a minha comparação com o período Fernando Henrique 1 e 2, né? Eu acho que a preocupação em que o Brasil tinha que ter taxas de crescimento maiores, tinha que buscar uma certa proficiência tecnológica, tinha que fazer algum tipo de catching up tecnológico, a competitividade externa das nossas empresas industriais, particularmente os que estavam no topo do tecido produtivo, essas coisas todas existiam, tá? Ali no período 96, 99, depois tivemos ali, mas isso não deixou de existir nunca completamente, tá? E às vezes tinha um pouquinho de pico, dependendo do nicho do governo, existia. Eu acredito que isso foi liquidado, tá? Não totalmente no início ali do governo Temer, mas certamente no segundo período. Essa preocupação foi liquidada. Tá? E eu acho que uma coisa muito grave aconteceu ali, que foi basicamente uma preocupação de jogar a toalha. Tá? Acho que essa é a percepção que eu tive nesses anos. Eu estive lá no IPEA, né? Claro que a gente conversava com as pessoas na esplanada, mas ao chegar no governo isso ficou muito mais claro para mim, né? Então, durante esses anos, houve um jogar a toalha. Não se trata, então, de ver de forma diferente como é que você faz política industrial, tecnológica. Você tem outras hipóteses para você atingir um nível de, vamos dizer assim, de prosperidade na sociedade em geral, né? Acho que nós seríamos um país de um nível médio de bem-estar muito superior a isso, que nós seríamos um país mais presente na parte mais nobre, né, do tecido industrial global, tá? Essa preocupação simplesmente deixou de existir. É como dizendo assim, isso não aconteceu, isso não vai acontecer. Então, nisso eu acho às vezes um pouco desonesto dizer
pessoas que enfim, se opuseram ao que foi feito no governo Lula, nos governos Lula anteriores, em parte no governo Dilma, e agora estamos tentando retomar, de que não, a política já foi errada. Não, ali não havia preocupação sequer, né? Não é sincero dizer que era outra alternativa, era outra estratégia para atingir esse fim, tá? E é sobre isso que é nesse mundo que nós estamos hoje, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, e quero destacar aqui como talvez a coisa que deve ser mais refletida, acredito que muitas das pessoas que são alunos do curso de Política Industrial hoje estão começando sua tese, né? Não estou querendo dizer de forma alguma que vocês deveriam começar a trabalhar lá no problema do que o professor Jorge Tapia era o problema predileto dele em política industrial brasileira, né? Mas eu quero dizer que hoje, assim, né, olhando para trás, eu vejo como o Tapia tinha muita razão na importância desse tema, tá? Eu acho que hoje nós temos uma... Bom, deixa eu fazer isso como um tipo de grande finale, tá? Primeiro, deixa eu falar um pouquinho do que a gente está fazendo agora, está tentando fazer, tá? Com certeza, todos estão aí ouvindo, né? Ainda que não sejam alunos da Unicamp nesse momento, estão olhando os jornais, estão ouvindo as notícias, né? Às vezes devem entrar no gov.br para ver se tem alguma novidade. E acho que se eles entrarem, quase todo dia nós temos algumas coisas aí de menor porte acontecendo e que são interessantes, tá? Vamos dizer assim, do ponto de vista formal, o nosso carro-chefe é a recriação do CNDI, né, que tem toda uma carga simbólica. Eu acho que o topo da estrutura de governança, e com um modelo praticamente paritário, né, com participação de empresários e trabalhadores, acho que, se eu não me engano, são 3 representantes sindicais, alguma coisa como 18, 19 líderes empresariais, tá? Eu gostei muito do modelo que foi feito, né? Nós botamos aí não botamos todas as associações, por óbvio seria impossível, né? A preocupação em não cair nos erros do PBM é muito forte, tá? Eu acredito que em todas as instâncias do pessoal que tem um nível decisório mais alto hoje no governo, né? O fantasma de que ter muita prioridade é quase igual a dizer que não tem política industrial é uma percepção muito forte de todos e todas. Então, acho que esse modelo do CNDI foi feliz, tá? Nós fizemos um comitê executivo relativamente enxuto, né? Não vou saber de cabeça também, mas eu acho que tem 6 ou 7 ministérios. Nós temos um grupo ampliado, em que daí nós temos mais os ministérios setoriais também presentes, tá? Nós mais ou menos emulamos a forma de fazer da PITSE, tá? Nós começamos mais ouvindo apenas as pessoas de dentro do governo, e cada um da forma que preferisse, né? Nós institucionalizamos isso, conversávamos com os nossos inúmeros parceiros, pessoas interessadas em ajudar o governo no meio acadêmico, né? Em think tanks, aí, coisas do gênero, ONGs e coisas do gênero, tá? Então, e a partir disso que nós formulamos aquele framezinho ali em 6 grandes missões, né? Todos sabem também que a professora Mariana Mazzucato virou quase que assídua aqui em Brasília, né? Acho que hoje mesmo ela está lá na ENAP. E em torno disso, enfim, nós tentamos aí pensar uma forma de fazer uma política baseada em missões, sempre lembrando que as políticas baseadas em missões são fundamentalmente a forma de fazer política industrial e tecnológica típica do período da Guerra Fria, e na qual sempre tiveram aí o complexo econômico, industrial, militar como o seu carro-chefe, né? Agora, não apenas, tá? Mas o modelo que vinha dali, principalmente nos Estados Unidos, mas também na França, no Reino Unido e outros países, sendo emulado, reproduzido em outras potências, em outros países relevantes, tá? Então, a gente está num modelo bastante diferente, que a gente parte de grandes desafios sociais, né? E a pergunta é como que a política industrial e de inovação tecnológica pode contribuir para resolver esses problemas, né? Que, obviamente, muitas vezes vão além disso, tá? Nós formulamos aí objetivos, nós formulamos uma coisa que foi chamada de meta aspiracional, tá? Não é dizer que a gente está totalmente preocupado com ter metas, com conseguir fazer avaliação e monitoramento de qualidade. Óbvio que isso é fácil falar tecnicamente, politicamente não é nada fácil, mas, enfim, é nesse tom que nós estamos atualmente, tá?
e a ideia de meta aspiracional é para ela ter uma mobilização inicial, tá? Depois essas coisas vão passar a ter metas mais no sentido tradicional e que permite avaliação e monitoramento, tá? Eu acho que a participação do governo foi uma grande surpresa. Praticamente todos os ministérios vieram aqui, falaram. E os que não vieram, a nossa secretária executiva, Veriana Hittner, foi atrás, fez conversas muito boas, algumas eu acompanhei ela, às vezes outras pessoas aqui da SD que estavam presentes, né? Aí nós fizemos uma segunda rodada com a sociedade civil, basicamente trabalhadores e representações empresariais, né? E o formato era bastante aberto, né? Passamos vários dias lá justamente na Escola Nacional de Administração Pública, e agora nós estamos aí no período de fechamento, tá? Várias coisas voltaram para o nível técnico, mas o importante é dizer que nós vamos ter, então, em tese, a segunda reunião do CNDI, deve acontecer no início de dezembro, tá? A data não está muito certa, isso em grande parte por um ótimo motivo. O presidente Lula faz questão de estar de novo presente na reunião do CNDI, tá? Eu acho que uma última coisa importante desse ponto de vista formal é dizer que isso partiu do próprio presidente Lula, né? Ele tem às vezes aqueles insights dele, e ele foi logo no início da reunião do CNDI, ele já disse que eu quero na próxima reunião saber quais são os nichos prioritários. Tá? Então, essa é uma coisa que não nasceu de dentro da estrutura do CNDI, mas que nós estamos tentando trabalhar aqui, tá? Com metodologias. Isso, como vocês sabem, né? Existem várias formas diferentes de definir prioridade, pick up the winner, né? Como diria uma boa parte da crítica neoclássica, mas não só, né? Tínhamos a professora Alice Hemsley também falava da importância disso. Então, isso é uma das novidades que nós esperamos emplacar aí até, então, um pouco mais de um mês que nós temos para estar fechando essas coisas, tá? Bom, posso falar mais sobre isso depois, vocês podem fazer perguntas à vontade, se quiserem. Mas eu quero falar então um pouco justamente vamos chamar assim, da hipótese Jorge Tapia, tá? Sobre o problema central, seu problema aí de coordenação, tá? Eu acho que hoje é muito claro, não só para mim, que fiz tese nisso, mas para várias outras pessoas que só têm vivência prática, de que o problema de coordenação ele não é um problema administrativo, ele é um problema institucional, não é porque tem, sei lá, não sei quantos ministérios tem hoje, se é 30, se é 29, poderiam ser 100, tá? A Suécia trabalha lá, eu estive lá em torno do programa Gripen, né? Nós temos uma cooperação muito bacana com eles, são mais de 80 agências, tá? E muda de ministério, é um negócio complicadíssimo, a coalizão entra verde, entra a democracia cristã, e não que eles não tenham problema de coordenação, tá? Mas certamente não chega nem de perto ao que nós temos aqui no Brasil, né? O problema de coordenação no Brasil está fundamentalmente, profundamente ligado com o problema do nosso sistema político, tá? Eu não estou de forma alguma querendo dizer que ele é ruim, mas o que eu posso dizer é que é um sistema político que dificulta muito, muito, muito tu fazer política industrial, por dois motivos. O primeiro é que nós temos mandatos de 4 anos e faça o que tu quiser, quando tiver uma renovação da legislatura, mesmo hoje tendo diversas carreiras altamente profissionalizadas, nós temos inúmeros colegas com doutorado, alguns com doutorado no exterior estão mandando sempre outros para fazer. Hoje tu tem garotada que sabe fazer programação em Python, sabe consultar R, né? Muitos a gente contrata como consultores aqui, praticamente qualquer secretaria mais estruturada na Esplanada hoje tem um grupo de estatísticos ali bacana, tá? A gente conversa bem com eles. Então, qualidade técnica, né? Aquelas coisas lá das teses Peter Evans, né? Eu acho que temos para dar e vender, tá? Bom, enfim, não vou entrar em mais detalhes disso, mas o problema realmente está na extrema divisão de centros de comando que nós temos no governo hoje, tá? Obviamente, é da natureza do mundo que nós vivemos, a complexidade de todas as áreas em que as políticas públicas tratam, tá? Vocês podem pensar em descarbonização, políticas de educação, política externa, política de defesa nacional, tá? Todas elas são altamente, naturalmente transdisciplinares, tá? Então envolvem várias pastas, vários ministérios, e às vezes tem ainda a questão federativa, tá?
E o nosso sistema político, ele foi feito muito, muito preocupado com ninguém vai ter poder decisivo nem por um curto espaço de tempo, tá? Então, nós temos só 4 anos para fazer as coisas, o PPA sempre começa no ano seguinte, então, na prática, é 3. E, além de tudo, é tudo muito dividido, né? Forma consensos formais, mas que não sobrevivem muito, né? E, às vezes, na minha experiência passada, isso estava mais na relação entre ministérios ou grandes agências dentro dos ministérios, tá? Atualmente, isso está transmitido até para diferentes secretarias do Ministério, por um motivo óbvio, né? Se vocês olharem lá hoje o organograma da Esplanada, vocês vão ver que diversos secretários, e às vezes até, dependendo do diretor, um presidente de uma agência, presidente de uma autarquia relevante, foram indicados por partidos diferentes, tá? Então, tudo isso realmente paralisa a ação, né? E política industrial, ela precisa pelo menos ter um conjunto de decisões que são mantidas e são mantidas por um período relativamente longo, tá? Bom, então, eu acho que esse problema ele já existia, ele aumentou. Vai dizer, mas não houve uma destruição institucional aí no período Meirelles-Guedes, assim? Sim que ele houve, mas já era para nós termos conseguido resolver isso, tá? Então, isso está é um grande problema que nós temos hoje, né? Outros problemas vocês já conhecem, ele está muito ligado à descoordenação, né? Ficou conhecido como apagão das canetas, mas a verdade é que até hoje a gente não tem se defrontado muito com isso. E o motivo é bastante negativo, tá? Nós temos tentado tanto quanto possível evitar construir a política com base em mudanças legais, ou seja, coisas que têm que passar pelo Congresso Nacional, porque nós sabemos que não é nem porque tem oposição, gente, é porque vai virar um penduricalho total, que vai acontecer certamente algo parecido com o que aconteceu com as exonerações tributárias e coisas do gênero, tá? Eu não quero jogar um balde de água fria em ninguém, mas acabei de falar, eu acho que nós temos muitas iniciativas interessantes, tem outras que não deu tempo ainda de eu falar, mas posso, nas respostas, falar um pouquinho mais sobre um outro nível da política industrial que acontece mais no debate entre os altos decisores que estão comprometidos com ele, isso na Casa Civil, no BNDES, na FINEP, no Ministério da Indústria, evidentemente, no Ministério da Gestão, né, no Ministério do Planejamento. Então, nós temos um grupo muito bacana hoje que está pensando coisas lá na frente já, tá? Mas, e fecho parênteses e volto, né, para o que me parece um outro elemento de entorno muito importante. Eu acho que todos vão... Hoje nós temos falado muito que mudou a percepção sobre a importância da política industrial, tanto que a The Economist está quase obsessiva com o tema, né? Semana sim, semana não, ela vem bater. Mas para nós passa muito uma ideia de que nós voltamos, né? Deixou de ser um tema maldito, agora podemos falar de política industrial novamente. Mais do que isso, podemos falar de intervenções proativas do Estado, né? Podemos falar de escolhas estatais, do Estado liderando a mudança estrutural e coisas do gênero. De fato, podemos, tá? Isso, na maior parte dos círculos acadêmicos, eu acho, não tenho certeza daí, talvez você saiba melhor que eu, você não vai ter um muxoxo assim, o pessoal vai virar para o lado e fazer de conta que tu não existe, né? Como foi nossa realidade durante tanto tempo. Mas existe eu diria assim, uma fronteira nesse novo consenso, que eu acho que ela é muito, muito séria para países como o Brasil, tá? E é daí para baixo, tá? É que hoje, para tu entrar no grande jogo, tu precisa de um volume de recursos muito além do que mesmo uma economia do porte do Brasil é capaz de suportar. Tá? Talvez se nós tivéssemos aí uma outra diretriz de política macroeconômica, por exemplo, na forma lá como o professor Lara Rezende vê o que deve ser a priorização do gasto público, né, pudesse ser diferente, tá? Mas da forma como isso vem sendo tratado, e acredito que nisso o Brasil não é muito diferente da maior parte dos países, simplesmente não há como nós mobilizarmos a massa crítica de recursos para que a gente realmente possa fazer coisas realmente importantes, tá? E isso, eu tenho muito esse pé na economia da defesa, né? Isso não é novidade na defesa, nessa questão do custo que crescia exponencialmente dos grandes
dos grandes sistemas de defesa. Isso começou a ser notado ali já nos anos 80, né? Isso é uma coisa que já existia antes. Então, eu falo para o pessoal que como o Barbieri, por exemplo, conhece bem essa área, eu digo que isso aí está se difundindo para outras áreas, tá? Em particular, eu estou pensando aí em saúde e estou pensando também em microeletrônica, tá? Microeletrônica, nanoeletrônica, semicondutores, tudo o mais que vem hoje, né? É muito difícil entrar no jogo para valer sem ser com grandes somas. E entrar no pequenininho, já falei, né, que eu tenho um certo otimismo aí que coisas pequenininhas que a gente fez, eu acho que até que tiveram resultados muito bons, de forma geral, acima até do esperado, falando lá da época do PBM e da PDP. Hoje, a impressão que eu tenho, e aí estou falando realmente de uma forma muito pouco científica, né, é que essas pequenas ações não vão nos conduzir, né, uma série de pequenas ações, ou ainda pequenas ações que vão crescendo, não vão nos conduzir a um catching-up tecnológico, né? Claro que nós estamos pensando formas de solucionar isso, tá? Garanto a vocês que isso é cotidiano no pensamento de boa parte das pessoas que estão aí tentando reconstruir a política industrial, como diz o título do seminário, né? Mas eu destacaria esses elementos aí como barreiras muito importantes que nós temos para lidar aí nos próximos anos, tá? Desculpem ter estourado um pouco o meu plano, eu tinha falado em meia hora, um pouco mais, mas sou todo ouvidos, gostaria muito de poder ouvir as impressões de vocês, e, enfim, eu sei que o professor Mariano quer começar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gesteira, muito obrigado pela sua explanação, pela sua aula, né? E verificando a sua apresentação aqui, você perpassa aqui por, né, faz uma análise histórica, né? Uma análise histórica que perpassa pela sua própria experiência, né, dentro de alguém que tem essa competência teórica e passa, né, como um executor ou, no mínimo, como um observador da política industrial ao longo desse período. Então, é um privilégio termos tido essa sua apresentação, agora nós entrarmos para o debate, né, e seu pragmatismo, né? Eu acho que isso é uma característica sua, sem perder, né, toda a fundamentação teórica, a discussão, né, da economia política, da política industrial, sem perder o pragmatismo. Mas sem deixar aqui passar agora para o professor Mariano Laplane, né? Agradeço mais uma vez, em nome dos colegas, do Renato, do Diego, também volto aqui a agradecer a sua participação, Mariano, como debatedor aqui. É uma alegria tê-lo, ainda que virtualmente, conosco. Bom, obrigado, Marcos. Obrigado também, Felipe, pela exposição muito completa, muito criativa, eu diria também muito sincera, muito honesta, não é? Sobre as dificuldades passadas e atuais para reconstruir a política industrial no Brasil. Mas eu vou fazer 5 comentários, 6 talvez, pontuais, que estão muito na linha do que você acabou de apresentar, Felipe. Talvez complementando um pouco e retomando aquela observação do Tapia, né, da economia, da política industrial e sua economia política. Né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter clareza de que política industrial é uma coisa extremamente difícil de se fazer, porque na essência, e numa perspectiva de longo prazo, o que a política industrial sempre faz de mais relevante é tentar reorientar, desviar um pouco o processo de acumulação de capital numa direção que crie oportunidades, explore oportunidades que a própria iniciativa privada espontaneamente não faria. Não é? Esse é o grande mérito, e aos olhos dos liberais, dos neoliberais, é o grande pecado da política industrial. Estabelecer algum tipo de direcionamento artificial aos olhos de muitos, né? Picking winners, no processo de acumulação de capital. E na verdade, nós estamos num momento da história do capitalismo no Brasil, onde o processo de acumulação de capital, sem deixado seus próprios impulsos, né,
ele se direciona visivelmente para a produção de commodities, alimentos, commodities minerais, energia, petróleo, não é? E se não for isso, então é o rentismo, é a acumulação financeira, né? A partir da qual se lança processos de acumulação, normalmente por via de fusões e aquisições, em setores de serviços, né, de rápida expansão, basicamente privatização do ensino e da saúde, da educação e da saúde. A economia brasileira, ela, no último quarto de século, com exceção de curtos períodos, né, a economia brasileira, me atrevo a dizer, depois da abertura, né, com raras exceções, períodos anômalos, né, ela retorna sempre a esse processo de acumulação com essas características. Então, distorcer isto, desviar, nem que sejam na margem, né, recursos para atividades produtivas industriais, ainda mais, né, tecnologicamente sofisticadas, como é a área que você está administrando ou gerindo, Felipe, não é pouca coisa, não é pouca coisa, não é um desafio pequeno, né? Por que não é um desafio pequeno? Porque esse processo de construção de um capitalismo financeirizado e globalizado no Brasil, ele já tem transcorrido, né, um tempo suficiente para deixar marcas muito profundas, né? Em primeiro lugar, um artigo que a gente fez com o Fernando Sarti para o Valor, né, o avanço da desnacionalização da atividade industrial em particular, mas da economia em geral, né, em todos os setores, né, direta ou indiretamente, em todos, primários, secundários, serviços. Em segundo lugar, né, outra marca muito forte desses quarto de século mais, né, quase 30 anos de neoliberalismo, com suas exceções, seus períodos anômalos, né, uma fragilização visível na capacidade do Estado de induzir mudanças nesse processo de acumulação. Como você bem mencionou, né, o volume de recursos que você precisaria mobilizar para ter grandes empreendimentos de impacto, né, é enorme, enorme, né? Um Estado que está em discussão por esses dias, sua base de recursos fiscais extremamente fragilizada, né? E tem que atender uma enorme quantidade de demandas que não são as da Escandinávia, né? Reduzir a desigualdade, melhorar a qualidade de vida na periferia das cidades, melhorar a saúde, a educação, todos esses enormes desafios que o Brasil precisaria vencer para se tornar um país mais habitável, né? Também demanda muitos recursos. Então, essa é outra marca que não dá para ignorar, não é? Em terceiro lugar, acho um trabalho que o Diegues e outros colegas, o Marco Antônio, têm feito aqui do Instituto, uma mudança visível da mentalidade do que sobrou da classe empresarial na indústria brasileira, não é? Uma atitude muito mais adaptativa, né? Se a indústria brasileira nunca foi caracterizada por uma atitude schumpeteriana, arrojada, sempre no que diz respeito à inovação, se protegeu através do licenciamento de tecnologia, de marcas, etc., com raras exceções, claro. Bom, isto se transformou, se acentuou muito, não somente nas estratégias de inovação mais tímidas, imitativas, mas também na própria estratégia de substituição de insumos complexos, sofisticados, por insumos importados, mais baratos, obviamente favorecido pela crônica apreciação cambial desses últimos 30 anos também. Tudo isso deixa marcas, não é? A indústria brasileira também, e o mercado brasileiro também, para produtos industriais, encolheu em termos relativos. Ele cresceu, claro que cresceu, mas em relação à expansão do mercado e da produção asiática,
nós ficamos um pouco mais marginais, né? Tem casos piores, né? Tem países, como os vizinhos aqui na Argentina, meu país de origem, que se transformaram em países médios, pequenos, não é? Em termos de mercado e de produção industrial. Mas o Brasil também, né? O Brasil também. E também, só para completar marcas que, de certa forma, não dependem da gente, mas a gente tem que enfrentar de qualquer maneira, né? Você tem, hoje em dia, uma série de restrições à transferência de tecnologia, que foi um bom atalho, através da atração de investimento estrangeiro, que o Brasil, a política de industrialização no Brasil, utilizou para bem e para mal em outros tempos. Então, hoje em dia, você tem uma guerra, né? Um mercantilismo tecnológico, uma disputa pelo controle geopolítico e comercial de tecnologias de grande potencial de impacto, né? Que é visível, né? Ou seja, não é só porque em alguns campos da ciência e da tecnologia o progresso é muito rápido, o que já de por si tornaria mais difícil a imitação, né? É o mais cara a imitação, porque você compra e fica obsoleto, né? Ou se licencia e já perdeu o bonde, né? Mas também porque tem cerceamento tecnológico, não só na área de defesa, que é a área do Marcos Barbieri aqui, né? Em todas as áreas. Todas as áreas, você tem cerceamento tecnológico, ou por medidas governamentais, ou por políticas das grandes corporações, das global techs, né, de segurar seus ativos tecnológicos. Então, toda essa mudança, todas essas marcas das transformações do mundo e do Brasil nos últimos 30, 40 anos, torna muito mais difícil você conseguir, né, provocar mudanças rápidas e significativas no rumo do processo de acumulação. Voltar a acumular capital, preferencialmente em atividades manufatureiras ou industriais, em geral, né? Isto é parte do problema que a política industrial enfrenta hoje, que talvez não enfrentava na segunda metade do século passado. O mundo era outro, o Brasil era outro. Bom, aí... Terceiro comentário, né? A questão da reconstrução da política industrial neste momento, embora apresente dificuldades, como eu acabei de dizer, também surgem algumas oportunidades, né? Em primeiro lugar, eu acho que a ideia, o sucesso da Mariana com seu livro, de algum tempo atrás já, o Estado Empreendedor, né, tem muito a ver com a percepção em geral, né, de que, e não estou falando de geral no Brasil, estou falando do mundo, né? Foi traduzido para N línguas, N países, e reeditado, né? E tornou ele uma espécie de popstar, né? Realmente tem a ver com a percepção de que algumas das promessas do neoliberalismo, do consenso de Washington, de Davos, né, não estavam sendo entregues, não estavam sendo oferecidas, né? Promessas não estavam sendo cumpridas. E, em particular, em alguns casos, ficava evidente que digamos, a mudança de posicionamento do Estado, da iniciativa do poder público, em um período de grandes transformações, isso ficou muito claro depois da crise de 2008, né? Com a acentuação das evidências da mudança climática e coisas do gênero, né? A ausência de um ator-chave que podia fazer diferença no jogo, coordenando, colocando recursos próprios, transformando alguns dos empreendimentos necessários para superar a crise financeira e a crise ambiental, né, digamos, processos, mecanismos de socialização do custo e apropriação também dos benefícios, né? É isso que traz a contribuição da Mariana. Eu acho que essa é a contribuição da Mariana. Vamos dizer que, olha, peraí, para desse Estado neoliberal que regula, mas fica de fora, não distorce, não decide, não escolhe, não interfere. Queremos um Estado que faça as coisas acontecerem, as coisas que precisam ser feitas. E aí a história do Médio Oriente, que, como você falou, é o resgate de coisas que o Estado sempre fez, claramente, no período da Guerra Fria, como ela menciona, né? Mas que, de alguma maneira, desconstrói o mito, né, do Estado observador neutro,
que nivela o campo de jogo, todas aquelas coisas do neoliberalismo bíblico, né, dos anos 90, né, do neoliberalismo religioso, do consenso de Washington e de Davos. Né. Agora, como você acabou de dizer, isso traz de volta uma legitimação para as intervenções. O ativismo público não deixa de ser pecado. É até desejável, em alguns casos. Eu acho que a Mariana, naquele trabalho que ela fez para o CGE, né, quando eu não estava lá, né, sobre o sistema de inovação do Brasil, tem uma passagem muito interessante, onde ela disse, tudo bem, né, mas o que o Estado, agora que o Estado pode, deixa ele fazer, né, o que ele deve fazer? O que ele pode fazer bem? Né? E aí ela lista algumas precondições, não sei se vocês lembram dessa parte, né? Mas ela diz assim, olha, quais missões eu vou escolher? Quais tarefas o Estado pode e deve assumir? Então ela diz, olha, em primeiro lugar, você tem que olhar se há um problema a ser resolvido. Há uma demanda para que esse problema seja resolvido. Se a solução desse problema é um produto, é um serviço, há demanda para isso. Segundo, há capacidade de gerar essa solução. E aí são duas dimensões, a capacidade de conhecimento, a capacidade tecnológica, científica, e a capacidade de produção, né? Empresarial. Existe isso? Pública ou privada, mas alguém tem que empreender a produção, o desenvolvimento e a produção dessa solução para a qual, em princípio, há demanda. E, em terceiro lugar, né, a capacidade institucional dentro do poder público e também no setor privado, no poder privado, de articulação interna e público-privada, para que este negócio possa ser ter alguma chance de dar certo. Não é? Então, esses são critérios. Eu acho que ele acrescenta mais uma. Né? Disse se há no país capacidade de gerar o conhecimento necessário. Talvez não exista hoje, mas haverá capacidade de gerar o sistema de ciência e tecnologia. Consegue gerar os recursos humanos, tem infraestrutura laboratorial, né? Tem os acordos de cooperação com o exterior, se não for autossuficiente. Mas esses são critérios que te ajudam a escolher prioridades, a escolher missões, né? A estabelecer metas aspiracionais, por duas vias, basicamente. Não? Outra vez, de algum tipo de associação público-privada, mas aí você tem um problema, você tem que encontrar o parceiro do setor privado disposto a dividir custo e, eventualmente, dividir resultados favoráveis, como a Mariana fala, com você, né? E, principalmente, na medida que envolve recursos públicos, você precisa de uma legitimidade social, o que não é fácil de conseguir, particularmente num país, né, com uma sociedade segmentada. Né? Por trás da segmentação do aparato estatal, que você mencionava, Felipe, tem a própria segmentação da sociedade. Né? É difícil você hoje encontrar pautas universais que mobilicem todos os brasileiros. Nem a seleção brasileira consegue mais. Nem o Neymar é unanimidade. Mas imagina se você tivesse que fazer uma consulta no Rio de Janeiro hoje para que a população vote se quer pôr recursos públicos do governo estadual e federal em segurança pública ou em ciência e tecnologia, ou educação. Eu não sei o que pode dar essa consulta. Né? A sociedade está muito segmentada, isso também fraciona o poder político. Né? A representação, na democracia representativa de uma sociedade fragmentada, você acaba representando grupos, identidades, facções, interesses corporativos. Então é muito difícil. A outra via, não sendo a parceria público-privada, é fazer a iniciativa pública puro sangue. Nós já fizemos isso e talvez seja preciso fazer de novo. Cria empresas públicas, né? Totalmente públicas ou de próprio capital aberto, mistas, o que for, né? Mas a solução organizacional, empresarial mais adequada, se não há parceiro público e privado que se interesse, ou que seja aceitável, né? Você vai com uma iniciativa totalmente pública. Totalmente pública. Aí o problema da legitimidade se agrava. Né? Aí se agrava, porque, particularmente quando o volume de recursos é muito elevado,
complica. Não? Então, está em discussão, por exemplo, a questão dos semicondutores. Né? Para entrar em semicondutores, embora o Brasil já tenha feito uma acumulação razoável, de várias formas, em vários lugares, tivemos sucessos e fracassos em várias iniciativas, não é? Hoje em dia o salto é muito grande. Olha que a Europa, Estados Unidos, a própria China, Coreia, Japão estão mobilizando para não perder, né, o que eles conquistaram em semicondutores. Como é que a gente vende para a sociedade brasileira? R$1 bilhão, 2, né, 500 milhões de dólares para uma iniciativa que permita que o Brasil coloque o pé na porta da produção de semicondutores. É difícil. Como é que se passa isso no Congresso? O que os órgãos de controle vão dizer? Como é que você vence a CGU, TCU? Fora as brigas entre governos estaduais, porque todos vão querer, né? Do Rio Grande do Sul até Roraima, né? Amazonas, Maranhão, todos vão querer fazer parte do jogo. Então, esse é um quarto comentário, as dificuldades de você escolher ações que possam ser, ou missões que possam ser viáveis do ponto de vista mercadológico, político, social, né? e tecnológico, né? Produtivo. Então, por trás disso tudo está o quinto comentário, o problema da coordenação. Né? Você tem toda a razão, Felipe. Eu acho que o problema da coordenação, em parte, decorre da fragmentação, mas não propriamente da fragmentação administrativa. Outros países conseguem coordenar 20, 30, 40 agências, 80 agências, não deve ser um problema tecnicamente insolúvel. O problema está no que eu disse antes, que você também mencionou, na fragmentação de interesses representados nessa multiplicação de atores, de agências. Né? Então, você lembrou do Fábio Herbert, do consenso do desenvolvimento, não é? Muito antes, eu acho que hoje tem um certo consenso do desenvolvimento, há uma percepção na sociedade, né, de que há uma transição que está acontecendo, né, no mundo inteiro. A digitalização, uma coisa que as pessoas experimentam dia a dia, a mudança climática também, né? É uma coisa que agora está presente no cotidiano das pessoas, no Brasil e no mundo, mas independentemente disso, né, as empresas também percebem nessas transições ameaças e oportunidades. Olha a mobilização dentro do oligopólio automobilístico, a favor e contra o carro elétrico, a favor e contra os subsídios, a favor e contra o imposto de importação, a aposta ou a não aposta nos carros híbridos, na manutenção dos combustíveis de biomassa, né? Eles percebem ameaças e oportunidades. Eu acho que isso é uma força positiva, né? É uma percepção de que é preciso transformar, estamos sendo transformados, e algumas transformações são mais perigosas do que outras. Né? No segundo governo Lula, 2007, e particularmente do governo da Dilma também, né? E não existia tanto essa percepção dentro do governo da importância do desenvolvimento, da transição. Né? Tinha alguns lampejos, mas o que tinha sido construído naquele momento, principalmente depois da frustração do crescimento, ou do baixíssimo crescimento do primeiro governo Lula, era um consenso de crescimento. Esse era um conceito do Antônio Barros, lembra? Do Antônio Barros de Castro. Ele era que falava e escreveu sobre o consenso do crescimento como alternativa ao curto-placismo da política anti-inflacionária. Né? Como, de certa forma, foi preciso pagar esse pedágio no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, dizendo, não, vamos crescer, tem que crescer. Né? Inclusive porque tem a crise. Mas agora tem novamente uma espécie de consenso de desenvolvimento. A pergunta, então, é como avançar, como é que a gente aproveita isso? Eu vou complementar esse comentário com o meu sexto e último, e a partir da experiência nossa no Brasil, como você fez, Felipe. Né? Nós fizemos planos de política industrial de grande abrangência, muita ambição, né? Como a PITSE, a PDP,
o Plano Brasil Maior, você participou em todos eles. Eu acompanhei um pouco no meu período lá no CGE, né? E um pouco antes, mesmo como acadêmico, assessor informal de algumas pessoas. Né? Esses são grandes planos e a avaliação deles é extremamente difícil até pela sua própria abrangência. Mas, além de fazer isso, essas grandes iniciativas, esforços de coordenação, muitas coisas foram feitas em nível de programa, não de políticas, de programas, iniciativas. Às vezes em níveis ministeriais, às vezes em níveis de agências. Né? Então, iniciativas, mesmo no período neoliberal, mesmo no período tucano, do primeiro e segundo governo Fernando Henrique, você fez o regime automotivo. Né? Mesmo no período da crise, deu fim, finalzinho da ditadura, você fez o BFIEX, por conta daquela crise né, da dívida. Né? Então, no governo da Dilma, você fez a desoneração fiscal da Folha, que está em discussão novamente agora, lembra? Né? Durante todo esse tempo, se fizeram extratarifários no MEDIC. Então, essas são iniciativas que têm duas características: a abrangência menor e um nível de implementação num nível muito mais baixo. Né? Ou diretamente no Ministério da Fazenda, como programa, ou no MEDIC. Né? O próprio BNDES e a FINEP fizeram iniciativas. Eu lembro do caso do BNDES, que você mencionou também, né? Na área o País, né? O programa Sucroalcooleiro, você fez o programa também de semicondutores, o Profarma, o Ministério da Saúde, em parceria com o PDP, com o BNDES, fez depois as PDPs, não é? No governo Dilma também se fez o Inova Alto, que virou depois o Rota 2030. A nível ministerial, do Ministério de Ciência e Tecnologia, se criou a Embrapi, uma nova forma de fazer chegar recursos, por exemplo, de inovação. Então, se fez um Plano Nacional de Pós-Graduação no MEC, na CAPES, a avaliação da pós-graduação, o programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, no CNPq. Né? Todas essas iniciativas têm uma característica, são mais focadas, num nível menos ambicioso, mais fácil de avaliar, com um grau de autonomia maior na implementação. Né? Muitas deles, também dessas iniciativas, não exigiram passar pelo Congresso. Né? O Inova Empresa, por exemplo, outra iniciativa do Ministério, que articulou FINEP e BNDES, são iniciativas de política industrial customizadas. Né? Por que essas avançaram? Algumas melhor do que outras, né? Algumas fracassaram também. Né? Mas por que elas avançaram? Porque por trás de cada uma dessas iniciativas tinha algum tipo de arranjo institucional e de aliança política e econômica que dava uma certa perenidade. O setor automotivo sempre teve política. Desde o regime automotivo até hoje, tem e continuará tendo. Logo que eles se acertem as brigas internas, vai ter. Né? Então, eu acho que uma parte importante da solução para esse problema da coordenação, né, é você encontrar maneiras de construir alianças institucionais. Aí você tem que vencer o Congresso, os órgãos de controle, a justiça, eventualmente, né, para conseguir explorar linhas de avanço que talvez não sejam capazes de alterar significativamente o processo da acumulação. Estou voltando ao começo, né, da minha fala, do meu comentário. Mas, pelo menos, vão ter um papel importante, essencial, diria hoje, que é mostrar que a ação pública pode fazer diferença. Mostrar de maneira clara, né, concreta, evidências, como gostam de falar os cientistas, né, de que uma ação inteligente, persistente, com uma base econômica e política, e não será muito mais ampla do que a realidade permita, consegue fazer com que o Brasil avance um pouco nessas transições digital, ambiental e social que queremos. Eu sei que é uma tarefa ciclópica, tá? E lembra muito Sísifo, não? Você empurra a pedra para cima, ela volta, empurra de novo.
Mas se a gente escolher com cuidado, com muita sorte, as pedras que a gente vai empurrar lá de arriba, temos alguma chance. O que eu quero dizer aqui para você, Felipe, para aqueles que estão ouvindo, né, é que nós temos uma enorme sorte, um ativo muito, muito valioso, que não se perdeu nesses 4 anos de delírio, né, do governo anterior, que são pessoas como você, Felipe. São quadros tecnicamente competentes, intelectualmente formados, né, e com um compromisso com o futuro do país. Isto que hoje temos, nós não poderíamos não ter, indispensável, sem esse esforço de vocês. Eu acho que não é só política industrial que fica difícil, é construir um país melhor. Mas esses são meus comentários. Parabéns, Felipe, e devolvo a palavra para o Marco. Obrigado, Mariano. Obrigado pelas belíssimas considerações aqui, pontuando, organizada, né? Tanto a apresentação histórica e teórica do Gesteira, e agora as pontuações aqui, a análise do Mariano, aqui, uma dupla aula aqui, que eu venho agradecer. Só talvez discorde do Mariano, não sei se talvez nós vamos para a mitologia do Sísifo ou da Odisseia de Homero, né? Talvez seja mais uma Odisseia que nós temos que enfrentar dentro da construção da política industrial. Eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe Gesteira para fazer os seus comentários, considerações sobre o que foi apresentado pelo professor Mariano, e depois nós vemos, aí, dependendo do horário, abrimos para algumas questões aqui que nós estamos recebendo no chat, e já de antemão agradecendo a todos que estão participando e fazendo as questões. A palavra é sua, Gesteira. Bom, problema de ter o Mariano como comentador é que tu fica ali. Além de tudo, eu tenho uma concordância muito grande, por óbvio, né, com ele. Não é à toa que foi meu orientador, né? Eu fico olhando assim, sempre dá uma sensação de, pô, que coisa boa ter podido essa experiência, né, de debater com ele, né? Como eu falei, esse método de van que ele tinha, né? Fazia umas perguntas que já entendi, vou para casa estudar um pouco mais esse item, né? Eu vou, na verdade, aproveitar duas coisas, né, que eu não consegui falar aí, que o Mariano acabou explorando um pouquinho mais, né? Esse tema da desnacionalização e de perda de densidade do tecido industrial, né, como o nosso colega o Paulo Morceiro gosta de falar, eu acho que, pelo menos gostava de falar, não tenho visto mais o Morceiro falar disso, mas é um problema gravíssimo, tá, gente? Eu salientei isso recuperando um pouco que era o tema do Jorge Tapia, mas e até brinquei um pouco, né, que a verdadeira hipótese da versão da política de crescimento lá do governo Fernando Henrique era de que havia um consenso, né, de que o empresário brasileiro era preguiçoso, né, que tinha que dar um choque nele para ver se ele se movimentava, né? E eu acho que hoje em dia realmente o Mariano falou duas coisas, né? Ele falou que houve uma desnacionalização e ele falou também que os empresários estão, vamos dizer assim, mais rentistas, né, na sua postura, não necessariamente que eles necessariamente vivem de rendas, né? Mas vamos dizer assim, mais aversos ao risco, né? Fazendo aí vamos dizer assim, uma polaridade entre o empreendedor chupeteriano, né, que é sedento por risco, e o empresário que tenta trabalhar só no inercial, né, naquilo que tem uma garantia muito grande, né? Esse fenômeno aconteceu e é muito evidente, tá? Mas eu acho que o que mais a gente tem notado antigamente, quando nós chamávamos aqui as associações, nós não tínhamos assim grandes diferenças, pelo menos explícitas, né? O cara chegava e dizia, não, isso aí eu discordo, né? E hoje, principalmente nas associações que são dominadas por empresas estrangeiras, mas não apenas, existem exceções dentro das empresas estrangeiras de controle estrangeiro, né? Como existem exceções dentro de empresas de controle nacional.
é essa visão de que, apesar de o mundo estar, né, como diz a The Economist, ela não chama de industrial policies, né, ela chama de homeland policies, né, dizendo que é uma introversão, né, e claramente ela é muito crítica disso, né, mas há uma total oposição a isso, mesmo quando não se trate exatamente de uma coisa parecida com o que a gente está vendo nos Estados Unidos, que aí realmente, assim, quase que uma política de fechamento da economia muito, muito claro, tá? Então, hoje tu tem uma rejeição disso, tá? Então, antigamente a gente tem negócio, né? Não, o empresário brasileiro gosta de vir aqui e pedir não sei o que, proteção. Não é mais isso que a gente vê, tá? Isso não é mais o padrão do que a gente tem observado aqui, tá? Outra coisa que eu queria comentar do Mariano é essa percepção dos nichos, né? Eu vi que alguém, acho que já fez até uma pergunta um pouquinho disso, sem prejuízo de responder mais diretamente essa pergunta, se houver tempo. É a ideia de que, na verdade, nós tivemos bastante sucesso. Não quer dizer que foi 100% de sucesso, não quer dizer que não houve parte de insucesso nessas políticas em que nós conseguimos manter um pouco mais no nível de nicho, tá? Eu comentei assim como talvez um grande fracasso, né? O que nós tentamos fazer no pré-sal. Acho que ali houve uma confluência de coisas, apesar de que inicialmente acho que tínhamos uma percepção correta do que havia que ser feito lá. Acho que nós estávamos imbuídos não só das melhores intenções, mas também tínhamos um diagnóstico razoavelmente correto que acabou mudando, né? Muitas coisas mudaram no cenário. Mas mesmo ali, né? E eu me dirijo sobretudo ao Mariano, eu não acho que foram tudo fracassos, né? Porque, afinal de contas, o pré-sal não é um fracasso, né? E o pré-sal, nós sabemos, nunca teria sido possível sendo um centro de excelência como sempre, sem o apoio muito grande que, sobretudo, o BNDES, mas também a FINEP deram ali quando nós fizemos a aposta no pré-sal, que grande parte, certamente quase totalidade dos nossos críticos heterodoxos eram contra, né? E mesmo entre os nossos pares haviam alguns que achavam que talvez essa não fosse uma opção muito correta. Talvez houvesse opções melhores ainda, mas conseguir extrair quase 3 milhões de barris ao dia e crescendo no meio do Oceano Atlântico, acho que não é para muitos, não, né? Mas eu vou chamar a atenção de outros que tem muito esse componente aí que o Mariano chamou muita atenção, né? Recuperou, acho que, uma síntese muito adequada, né? Do que é o cerne do pensamento da Mariana Mazzucato, que são opções quase puras do Estado, tá? Uma que eu menciono é o cargueiro da Embraer, tá? O KC-390, o Marcos Barbieri conhece muito bem essa experiência, né? Outros de vocês certamente conhecem também muitos elementos disso. E eu conheço bastante também aqui, olhando de dentro do governo, né? Não era nem a Embraer que chegou a dizer: eu quero fazer isso, tá? A Embraer é das nossas empresas mais schumpeterianas, né? Foi a vontade do governo, né? Um arranjo, claro que a Força Aérea contou nisso, mas haviam outras instâncias no governo que compraram um projeto e disseram: nós vamos fazer, nós vamos inventar. É um ato puro de criação, tá? Quase puro de criação, quase que 100% partiu do governo, tá? Os aerogeradores, né, nós avançamos muito, agora nós temos aí outras rotas tecnológicas em ascensão, mas sem dúvida foi um caso de mais sucesso do que de fracasso, apesar da forte desaceleração da economia, que obviamente o setor de energia tem uma elevada elasticidade em relação ao nível de atividade como um todo, né? Nós temos, talvez alguns vão fazer troça de mim, mas nós temos o software Ginga, né? O software Ginga, ele é um sucesso tecnológico, nós estamos ainda, acho que, para a terceira geração dele, tá? E, bom, não tínhamos como prever, né, o super crescimento aí desses browsers, né, essas novas formas de comunicação, né? Mas dentro da TV aberta, me parece que ele foi um sucesso tecnológico significativo e nos permitiu, pelo menos nós mantemos ali um potencial de spin-off, tá? É uma experiência que nos permite, agora nós vamos estar aí diante, esperamos, né, de uma versão da digitalização mais baseada em capacidades, indústria e em P&D nacional nos próximos anos. Acho que é uma razoável maioria a favor dessa perspectiva no governo.
e esse é um aprendizado que nós temos aí, tá? O Mariano mencionou os regimes automotivos, né, que bem ou mal começaram ainda lá no governo Fernando Henrique, realmente foram uma certa exceção ali, né? Mas eu diria que não são tão claramente atos de vontade, tá? Mas as farmacêuticas nacionais, né, a criação dos grandes conglomerados de controle nacional não foi um sucesso retumbante em termos de desempenho, né? Se nós pensar aqui em termos de estrutura, conduta, desempenho, né? Nós não temos aí nem cases muito retumbantes, por exemplo, como é o caso, por exemplo, do KC390, né? Mas nós temos coisas interessantes que aconteceram, né? Certamente alguns indicadores melhoraram, e nós temos, antes de tudo, nós temos um setor de alta intensidade tecnológica que é dominado hoje pelo capital nacional. Tá? Tem matizes um pouco nessa minha afirmação, mas eu acho que isso é um avanço significativo, tá? E nós temos aí elas hoje ávidas aí por talvez criar novas inovações incrementais, como eles têm nos procurado muito para fazer isso. E digo para vocês, graças a Deus, nós temos hoje algumas associações que são dominadas por empresas de capital nacional, não só na parte de medicamentos, mas também na parte de equipamentos e dispositivos, tá? Isso é um ponto de partida importante que a gente tem, Mariana. Tá? Finalmente, também eu acho que isso não agradará a gregos e vitorianos, mas eu acho que a nossa política de semicondutores, com todas essas coisas aí, com toda a situação que nós temos ainda hoje no CEITEC, né, eu acho que ela quase acabou ali por 2020. Eu acho que ela foi mais sucesso do que fracasso. Tá? Esses eu listei aqui, eu tenho certeza que se a gente explorasse mais, nós conseguiríamos achar muitos outros, na verdade, nichos. Tá? E eu acho que uma característica em comum deles, e aí alguns dos meus colegas talvez vão discordar disso, foi que a gente conseguiu mantê-las mais insulares. Tá? Isso até certo ponto é tautológico, porque, como eu estou dizendo, elas são políticas que o Estado teve a liderança, às vezes fez essa embedded autonomy, né, com o setor privado, mas foram predominantemente a vontade do Estado, né, um conjunto de agências, um conjunto de altos decisores que chegam ao nível decisório mais alto, conversam com algumas empresas, fazem esse arranjo, e aí as coisas funcionaram. Tá? São esses os meus comentários. Estou ávido também por responder talvez uma ou duas perguntas aí dos outros professores, ou talvez da audiência. Ótimo, Gesteira. Muito obrigado mais uma vez. Boa parte das questões você já respondeu aqui, né? Uma das questões que foi colocada aqui, que seriam esses nichos, né? São rotas tecnológicas, missões, setoriais. Eu acredito que, de alguma maneira, você já entrou nessa resposta aí, se quiser depois aprofundar. E eu acredito que é um outro conjunto de perguntas, Gesteira, que vai na linha do como um pouco de utilizarmos, talvez eu acho que vai um pouco na linha aí do Justin Lin aí, em alguns momentos, de como utilizarmos setores, produtores de commodities, o próprio pré-sal, ou até a capacidade nossa em energia limpa, isto é, utilizarmos as nossas vantagens comparativas em energias renováveis, em pré-sal, ou em exportação de commodities para alavancar. Estou aqui sintetizando um pouco de perguntas aqui, e o que cai dentro daquela disputa, né, teórica entre debate teórico do Justin Lin com o Chang, né, sobre até que ponto nós podemos utilizar vantagens comparativas que nós temos para alavancar esses setores ou também outros. Eu acredito que vai um pouco nessa linha, e depois, terminando, eu já deixo para o professor Diegues, que ele colocou aí, gostaria de abrir uma pergunta aí para você. Então, eu deixaria basicamente um pouco essas duas, essa do debate de Justin e Chang, e se quiser esclarecer um pouquinho mais dos nichos, acredito que as questões foram nessas linhas. Tá, com relação a nichos, né, Barbieri, a pergunta é mais no sentido, né, eu acho que é por causa daquela provocação que o presidente Lula nos fez, né? Eu acredito que foi nessa linha aí de entender, né, dentro dessas grandes missões, são das seis grandes missões, né, colocadas no CDI,
Como é que são estabelecidos esses nichos? Seriam mais rotas tecnológicas? Seria uma questão setorial? Talvez não tenha ficado claro para algumas pessoas. De acordo pelo menos com as questões aqui que estão colocadas, talvez seria interessante talvez aprofundar um pouquinho, já que isso vai vir à tona, está vindo à tona agora nos próximos pontos aí. Exatamente na linha do que o Lula havia falado, né, da provocação. Isso. Tá, então, o que eu posso dizer, gente? Eu, na verdade, como isso está um pouco em construção, né? Eu não sei exatamente até que ponto eu posso abrir muito jogo. Mas eu acho que uma coisa, assim, o que nós temos claro que muitas pessoas aqui do grupo aqui da SDIC, do BNDES, né? Quase todos aqui tivemos formação acadêmica nessa área, né? Então a gente conhece muito bem o problema do picking up the winner, né? Da escolha de setores ou de sistemas setoriais ou de rotas tecnológicas aí, né? Pensando com o nosso querido Giovanni Dozzi, né? A verdade é que eu acho que isso eu posso responder facilmente, nós não sabemos o que exatamente o presidente quer dizer com nichos, tá? O que não posso dizer é que nós estamos preparando respostas, né? Tentando dar conta dessas acepções diferentes, tá? Eu, como sou muito mais de raiz política industrial, eu já cheguei dizendo, vamos por KNAI. Temos que olhar as KNAIs aí, né? Mas tem de tudo, né? E nós temos considerado vários elementos aqui, alguns se aproximam bastante disso que o Mariano falou, né? Eu gostava muito do trabalho do Katz, né? Quando da CEPAL, né? Da última e brilhante geração da CEPAL, embora menos conhecida, né? Acho que é Jorge Katz, né? O nome dele. E ele tinha um pouco essa ideia, né? De a gente aproveitar coisas que a gente já tinha, né? A questão é que o Brasil realmente ele tem, né? Na questão da heterogeneidade estrutural, nós temos algumas grandes empresas, nós temos alguns ICTs, né? Que são importantes e que poderiam servir de base para... Acabei de dar o exemplo aí das farmacêuticas nacionais, mas é apenas um exemplo mesmo, tá? Não quer dizer que nós não tenhamos coisas interessantes em diversos outros setores. Eu lembro dos trabalhos que... Esse dia até mandei umas mensagens aí para a Fernanda Denegri, queria saber se tinha alguma atualização, né, daquele trabalho que o Castro e o Mário Salerno ajudaram a fazer lá atrás, né, de escolha que falava assim que nós tínhamos aí um grupo de aproximadamente 1.000 empresas que eles chamavam de empresas líderes, se eu não me engano, né, que eram empresas tanto eram inovadoras, alta produtividade, exportavam, né. Então, tudo isso a gente tem olhado, tá? A gente tem buscado um pouco essa ideia aí de que seria muito desejável nós fazermos apostas mais radicais, mas nós queremos partir de coisas que sejam razoáveis de ser entregue nos próximos anos, né? Então, não sabemos se são 3 anos, gostaria realmente de poder contar com mais do que isso. Acho que posso dizer que o prazo da política industrial é 10 anos, né? Acho que está lá oficializado nas primeiras, acho que são 2 resoluções que saíram até agora do CNDI, tá? Mas o fato é que nós vamos oferecer algumas alternativas ao presidente Lula. Nós não discutimos isso ainda com o nosso ministro. Acredito que o pessoal do banco também não conversou isso ainda com o professor Mercadante. Mas nós vamos aí tentar dar uma limpada, né, e colocar algumas alternativas. Sim, nós estamos preocupados em fazer uma relação deles com as missões, mas isso não está escrito em pedra também, tá? Eventualmente coisas que não estão exatamente em uma missão, né? Eu gosto muito dos que aparecem em mais de uma, né? Buscar essas sinergias aí, buscar uma ideia de que aquilo ali realmente é algo que há um certo consenso nos principais atores, que nós podemos fazer, tudo isso a gente tem buscado, tá? E temos olhado a esses... Eu gosto muito de olhar essa questão aí das vantagens comparativas reveladas no nosso sistema de inovação, né? Então, assim, mais ou menos o seguinte, né? Se aqui, esse nicho exigiria um salto tecnológico um pouco maior, a pergunta é se nós temos uma capacidade tecnológica de background, tá? E existem diferentes formas de olhar isso, né? Por exemplo, o IPEA fez um trabalho muito interessante ali em 2015 e 2016, também a Fernanda Denegri e a Flávia Schmidt, que coordenaram esse trabalho, eles mapearam lá as nossas principais infraestruturas.
Não estão todas, mas o trabalho é muito bem feito e algumas, inquestionavelmente, são centros de excelência que nós temos e que acreditamos com os quais podemos contar, né? Porque eu continuo realmente, eu não sou um grande fã da teoria dos sistemas nacionais de inovação, mas a ideia do interactive learning, né, do grande Ben Lundvall, né, eu acho que é uma ideia interessante que nós devemos manter aí, né? Estou falando de mim daí, tá? Não estou dizendo que meu ponto de vista vai ser vitorioso. Acho que é mais ou menos isso. Sim, então, vamos tentar ter relação com as missões, não vai ser só uma visão de setor, possivelmente, vamos levar outras alternativas, mas isso vai depender da conversa que nós vamos ter aí com o centro de comando do governo. Ah, sim, Justin Lin e Hajun Chang, né? Poxa vida, né, Barbieri? Isso aí é uma conversa, um debate delicioso, né? Que ele sempre acaba voltando a aparecer, né? Eu acho que a fala do Mariano veio, ele não mencionou isso explicitamente, né? Mas ela veio carregada desse problema, né? Eu sempre me inclinei mais para o lado do Chang, né? Eu acho que não tem catching up sem apostas ousadas. Como acadêmico, esse é o meu ponto de vista, né? Infelizmente, esse pragmatismo, esse realismo que vocês falaram, né? Eu sei que nós temos que lidar com isso e tudo que nós não queremos é um fracasso, tá? Isso daí eu acho que é o que mais nos assombra, né? Então, é claro que a gente pode ter uma convicção mais para o Hajun Chang, né? Queríamos, talvez, vou dar um exemplo, né? Montar aí uma grande empresa de front-end, né? O Estado entrar fazer uma PPP, talvez, para criar isso, né? Buscar uma articulação em altíssimo nível decisório com outros países que poderiam ser parceiros nisso. A gente tem mapeado um pouco iniciativas que estão acontecendo na Europa, né? A partir da própria experiência do CEITEC, né? Que não conseguiu entregar grandes coisas, mas eu sei que era um potencial muito grande que nós tínhamos ali, oxalá ainda tenhamos, mas eu acho que nós vamos ter que temperar um pouco, viu, Barbieri? Talvez fazer uma ou outra escolha mais ousada e algumas outras, vamos dizer assim, mais ao alcance da mão, né? A ideia de fruta ao alcance da mão. Não é aquela fruta que só faz assim, né? Mas que tu te estica um pouquinho, chega na ponta do pé e consegue alcançar, tá? E o outro elemento que eu acho que é importante dizer é que a gente tem que negociar isso com outros atores relevantes, né? E, em particular, eu destaco aí os nossos amigos, nossos parceiros lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A gente tem tido excelentes surpresas vindas de lá, tá? Tanto de pessoas que são da carreira, quanto de algumas pessoas que vieram de fora, às vezes do meio acadêmico, e que estão lá ocupando cargos importantes e têm se mostrado excelentes parceiros nossos. Bom, o Marcos Barbieri caiu, está com problema de internet na casa dele. Inclusive, Gesteira, nós fizemos uma apresentação aqui, o professor Justin Lin gentilmente deu uma aula inaugural do nosso curso de Política Industrial, acho que há 2 ou 3 anos, se não me engano, está também disponível na playlist aqui nossa do YouTube para o pessoal que está com a gente. Bom, eu queria agradecer, então, a presença do professor Luiz Felipe Gesteira, professor Mariano Laplane, os colegas, pelo excelente seminário, pelo excelente debate. Agradeço as perguntas enviadas pelo chat também. Convido-os para acompanhar os eventos aqui do Instituto de Economia e do NEIT. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e todas. Um abraço.